Por favor, Alice. Pai, mãe, vida, tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e minha mais alta inspiração. Peço que me reveles tua verdadeira realidade. Sei que é tua vontade, que eu seja plenamente iluminado, iluminada, e que eu possa receber melhor a consciência de tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio que tu me proteges e me guardas no perfeito amor. Sei que meu propósito final é te expressar. Quando falo contigo, sei que tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu este mundo e o tornou visível. Sei que quando te peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a tua consciência divina e que, quando eu escutar, tu entrarás em minha consciência humana e virás cada vez mais perto do meu espírito e meu coração, mais e mais receptivos. Eu confio meu ser e minha vida aos teus cuidados. Que a consciência divina nos inspire, nos ilumine, nos dê a sabedoria necessária para compreendermos tudo aquilo que Cristo nos traz em suas cartas. Muito bem. Boa noite aqui para Celina, que acabou de chegar. Celina 123. Muito bem. Estamos na página 55 da carta 1. Vamos falar sobre o esquema mental. Estamos lá no último parágrafo. É essencial que você... Solange, você pode ler para a gente? Pode começar? Vamos. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal, pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus, entre aspas. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre esse parágrafo. Ele é bem interessante, né? Alguém gostaria de começar o comentário? Ou reler? Abre o microfone, Vladimir. Pode reler, por favor? Vamos parágrafo por parágrafo. Desde lá é essencial? Sim. Então vamos lá. É essencial que você compreenda que nada neste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. Esse é um bom começo, né? Porque assim, Eu me perdi aqui na leitura. Onde que a gente está, hein? 255 do livro grande, no último parágrafo. 255? 55. Não, 5, 5. Eu tô olhando duas vezes o número 5, tô falando Beleza, já 255. achei aqui, já achei. Quer que eu leio no parágrafo de cima? O tempo é examinar seu esquema mental?
Pode ler mais Ó, assim. vamos lá. Então, é tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e, assim que as fizer, você pode chamar o pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Nesse pedacinho, nesse trechinho, a gente lembra que o Cristo estava descontente com o esquema mental dele, lembra? Ele era lá um ocioso, né? Ele não trabalhava, gostava só de jogar e beber e estar com as mulheres, só se divertia. Ele acabou cansando desse esquema mental, né? Então aqui, ó, ele pergunta: você está feliz com ele, com seu esquema mental? Cristo não estava aos 25 anos de idade, né? Aí resolveu subir as montanhas, fazer meditação, né? Procurar o Pai. E depois ele encontrou João Batista, né? Foi até João Batista. Diga, Vladimir, como é que você acha aí? Então, eu não sei se ele não estava satisfeito com o esquema mental dele. Ele não era satisfeito com o padrão religioso daquela época. Mas o esquema mental dele era exatamente esse. Pô, eu não acredito nisso que todo mundo está falando aí, que Jeová é castigador, que Jeová. Ele questionou isso aí, né? Ele tinha recebido esse esquema mental, tinha recebido, de alguma forma, a educação religiosa que colocava essas crenças para ele, né? Ó, o Pai, o Jeová, é um Deus castigador, não faz isso que ele te castiga. Mas o esquema mental dele já não era, ele não tinha essa insatisfação com o esquema mental dele. Ele estava insatisfeito com a vida que ele levava, né? É, E esse sim. o que ele fazia, né? É, Como ele agia. Mas enfim, aqui Cristo está perguntando: você está satisfeito com seu esquema mental? Aí é uma pergunta pessoal, né? Cada um de nós. E você pode fazer escolhas, e assim que as fizer, você pode chamar o Pai para ajudá-lo a realizar as mudanças, e esta ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Ele deixa bem claro, né? Que só depende de nós, né? Contanto só, que você não duvide disso. só. Eu Ou vou, seja, tem que. Pois não, desculpa, Rodrigues. eu vou acrescentar aí um detalhe, porque eu estou me envolvendo com isso, né? Estou percebendo e buscando essa característica, né? Se a gente observar, desde a página 51, né? Depois que ele fala do poder criativo e tudo mais, e até das leis da existência, né? Ele vai falar sobre o que aconteceu com ele depois que ele saiu do deserto. Aconteceram 3 episódios, né? Que os evangélicos chamam de a tentação, né? As 3 tentações, né? E aí, depois disso, ele diz aqui na página 54, né? Ele diz assim: eu não havia aprendido que a única maneira pela qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao Pai para ter ajuda de tudo que eu aprendesse. E aí ele vai falando, né? No penúltimo parágrafo, ele diz assim: meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o Pai. Aí ele diz: poderia superar de melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana, permanecer no fluxo da consciência do Pai. E vai falando, né, até chegar a apresentar aqui o esquema mental, né? Ele disse que era como criança e tudo mais. E eu queria dizer para vocês que nos textos complementar, acho que é o 11, né? O 11 e o 12, ele fala sobre essa consciência, né? Essa consciência não. Ele fala sobre a vida, que a vida é o fluxo contínuo, ativo de quem está na consciência com o Pai, de estar na consciência do Pai, né? Então, livrar-se do esquema mental, se nós não estamos satisfeitos com o nosso esquema mental, como resolver isso, né?
é uma questão de consciência. Lembremos que nós estamos aqui, que o Cristo está nos levando a um estado de consciência, né? Estado de consciência, devemos lembrar disso o tempo todo. E esse estado de consciência é saber que a vida está o tempo todo fluindo. Ela é ativa e você, quer você perceba isso ou não, né? Uhum. Então, para mim, livrar-se do esquema mental é reforçar essa consciência. Eu estou aqui, mas eu estou no Pai ao mesmo tempo. A vida está fluindo, as coisas estão acontecendo. O que é isso que está acontecendo o tempo todo? É a vida ativa que está na consciência do Pai, lá na fonte do universo, na consciência universal. Então, é fácil se livrar do esquema mental? Para mim, hoje é fácil. Hoje, para mim, é fácil, porque eu entendo como funciona o sistema. O sistema da, da existência, né? As leis da existência. Uhum. Se você se propuser a ficar no fluxo do Pai, as leis da existência vão funcionar perfeitamente para você. É como não precisar dos 10 mandamentos, né? Ele foi em Exatamente. frente. Exatamente. Exatamente. Boa colocação, Roberto. É simples, irmãos. Bom, eu estou falando do meu entendimento, né? Para mim é muito simples isso. Eu estou buscando isso, esse patamar de estado de consciência pleno. A vida está rolando. A vida está rolando. E está rolando a partir de onde? Lá na página 49, né? 49, um pouco antes, ele diz lá, né? Que tudo surgiu a partir do Big Bang e que é, a, veio os dois impulsos gêmeos, né? E isso começou a trabalhar a partir da consciência, veio a potência, a força que gera, né? E tudo mais. É o tempo todo. É o Pai dentro do Pai, trabalhando pelo Pai, através do Pai. E nós somos a individualização dessa consciência. Nós somos a expressão dele. Quer entendamos isso ou não. E estamos aqui Então, para expressá-lo. exato. É fluxo. Segue o fluxo, né? Como dizem aqui por aí, né? Segue o fluxo. Segue o Eu baile. tenho uma colocação a fazer. Assim, na minha opinião, o esquema mental é o esquema que a gente vive aqui na Terra. É a nossa forma de raciocinar, de pensar, de desviar os nossos efeitos de acordo com as nossas crenças, de aceitar algumas coisas de acordo com a gente consegue ver e provar pelos nossos 5 sentidos e avançar nisso. Acho que esse esquema mental você começa a mudar esse esquema mental a partir do momento que você consegue perceber que o ego faz com você, Uhum. o que também não é uma coisa fácil, mas se autoconhecendo e percebendo, por exemplo, como é que você encara na sua mente, no seu raciocínio, com as barreiras que você encontra, né? Para onde eu vou, se eu vou para a direita, eu vou para a esquerda. Se você tem uma crença de que você tem que ir para a direita, você vai para a direita. Embora a direita seja uma forçada do seu ego para você ir para a direita. Quando você vai se autoconhecendo e mudando o seu esquema mental, e faz isso com se autoconhecendo e percebendo as coisas que a gente acreditava antes e hoje não acredita mais, que percebia antes e hoje já isso não faz a menor diferença para você, e aí você vai mudando e percebendo que tem outras coisas mais abrangentes do que aquelas que te seguravam onde você estava, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo simples e bem corriqueiro, né? Eu não posso comer carne de Sexta-feira Santa. Ele usa o exemplo da dança, lembra? Que a gente não podia dançar porque era. Eu não posso comer carne na Sexta-feira Santa. O Roberto não come nunca. Mas é só para citar uma crença, né? É. Que foi imposta pela religião. Não podia comer carne na Sexta-feira Santa. Quanta gente, não tendo outra coisa para comer, não, acho que tinha, mas quanta gente podia ter a oportunidade de comer carne naquele dia e não comeu, porque pensava que aquilo era um pecado. Uhum. Era uma crença limitante. Você tinha menos liberdade.
Aí, a gente foi eu estou pensando agora por mim. Eu fui perdendo essa crença. Eu comecei a achar que não tinha nenhum problema comer carne na Sexta-feira Santa. E comi carne na Sexta-feira Santa. E como carne na Sexta-feira Santa. Mesmo às vezes contrariando a minha mulher, não custa se abster. Eu não acredito nisso, eu não tenho mais essa crença. Né? Então ela deixou de ser uma coisa limitante para mim. Eu posso ir numa churrascaria na Sexta-feira Santa. A churrascaria tende a não estar aberta, porque de sexta-feira ninguém trabalha, mas eu vou para comer carne lá. Né? Então, é uma coisa que a gente vai. É da nossa mente o esquema mental, é como a gente pensa e como é que a gente vai mudando isso, quando a gente vai se autoconhecendo e conhecendo um pouco mais da dimensão espiritual. Como é que eu, como um ser humano aqui na Terra, vou buscar me desenvolver melhor espiritualmente? Mudando o meu esquema mental. Né? Aceitando, por exemplo, como o Rodrigues falou, as leis, aceitando e praticando as leis da existência, conhecendo as 9 características da consciência universal, né? Sabendo que o meu ego é o que hoje dirige a minha vida e que ele veio e que ele é uma ferramenta divina para me individualizar aqui na Terra, para me proteger e etc. Hoje, a gente já sabe que tem a proteção da consciência divina. Né? Se eu apelar para a consciência divina tem muito mais força que meu ego. Eu ainda tenho esse esquema mental de achar que meu ego pode me proteger melhor, mas já está mudando. Quando eu falava assim, eu vou lá, vou enfrentar com a minha coragem aquilo. E hoje eu falo, consciência divina, me dê coragem para enfrentar aquilo, já é diferente. Né? Eu mudei o meu esquema mental de alguma forma, que antes eu pedia para Deus e hoje eu peço para. Eu arregava, não ia para aquele lugar, hoje eu peço para a consciência divina e vou. Não é? E aí você maravilhosamente descobre que aquilo não era um impeditivo, aquilo não era um perigo, aquilo não te trazia mais para baixo ou mais para o lado direito ou para o lado esquerdo. Você mudou seu esquema mental, tirou uma crença da frente e viu que seu universo se ampliou. Né? É isso. E a gente tem um hábito também de estar trocando o esquema mental, né? E como o Cristo fala, acho que ele não usa o termo de esquema mental, mas das nossas crenças, né? A gente tinha uma crença limitante, hoje a gente tem uma crença que não limita mais ou que é mais maior, mais livre, né? Mais expandida. Mas a gente ainda tem algumas crenças, tem muitas crenças limitantes, muitas, né? O Que a esquema gente vai mental. percebendo né? Agora, Você quer ver o que que é uma crença absurda, mas que ela está presente agora na nossa mente aí? A gente sabe que a consciência é a vida, né? E que a vida gera vida, que ela é curadora, que ela é regeneradora. Mas eu sei que cada um de nós aí pode estar sofrendo com um problema de saúde. Talvez todos, talvez uma parte de nós. Agora, a consciência divina, ela diz o seguinte: você não está doente. Isso é uma crença. Você não está doente, isso é uma crença. Você não está sofrendo. Mas o que é que geralmente o ser humano faz? Procura um médico ou toma remédios. O que é que faz a pessoa procurar remédio ou o médico? É a falta da consciência de que a vida está nela. E como superar isso? Só tem um jeito aí, que é o que Cristo diz, né? É adquirir a consciência. Aí depende de uns fatores, né? Depende da fé, de trabalhar esse conhecimento, de praticar isso, de conhecer as leis da existência, as características e por aí vai. E ter certeza. Certeza a ponto de você acreditar que você pode estar sentindo alguma coisa, mas que o Pai vai curar você através da vida, porque a vida está em você, né? É Jesus, simples, mas não é tão simples, né? é claro que não. Jesus, quando estava no deserto, ele refez o esquema mental dele.
Sim. Porque ele sabia que não tinha, ele não acreditava num Jeová castigador. Mas ele não conhecia o poder da vida, o poder do Pai, Mãe, Vida, da consciência universal. Ele não conhecia como tinha a vida, tinha surgido. Tudo isso foi mudando o esquema mental dele. Ah, então é assim que a vida surge. Ah, foi assim que o universo surgiu. Ah, quer dizer, lembra que ele falava, eu fiquei tão assim, que cheguei a ponto de quase gritar, tu és uma maravilha e tal. Porque era tudo, foi derrubando, foram derrubadas todas as crenças limitantes que ele tinha em relação à formação humana que ele tinha. Embora ele nunca não acreditasse em Jeová e tal, ele sabia que tinha um espírito, mas aí ele viu como era. E aquilo derrubou barreiras, as crenças que ele tinha foram sendo derrubadas. Aí ele percebeu, falou, eu posso acessar a consciência universal, eu posso acessar a consciência divina, que é o que o Rodrigues falou, né? A gente se autocurar, por exemplo, né? Ou curar uma outra pessoa com toda certeza, né? Ir lá e pá, pôr a mão na cabeça da pessoa, chamar pelo pai e o pai vir e curar, né? É isso. O esquema mental de Jesus, na sua iluminação, foi totalmente mudado, né? Se todos, se todos aqui na sala andam de bicicleta, aprenderam, nunca mais esqueceram, né? Acredito eu. Quem aprendeu a andar de bicicleta aí nunca mais esqueceu. O que Cristo está propondo nessa dispensação é que você aprenda sobre a consciência a ponto de se tornar, a ponto de estar no mesmo patamar de andar de bicicleta. Você não vai precisar se lembrar disso. Você simplesmente vai andar. Muita gente vai pedalar, entendeu? Bom, Só É, que isso está dentro da tua mente. Você está pipocando o tempo todo. É presente, não tem futuro nem tem passado. É presente, é agora, entendeu? Não tem Ô, programação para amanhã. É agora, presente, é agora. ô Vladimir, oi, querido. eu entendo quando você falou que ele mudou o esquema mental dele. Não, a crença dele. Eu entendo que ele não tinha crença, essa crença que todo mundo tinha, tanto que ele era rebelde. Eu entendo que ele teve foi a comprovação de tudo aquilo que ele já imaginava, né, que na cabeça dele, ele falou, olha, isso aí que vocês acreditam não tem nada a ver. Eu entendo assim. Então, não, mas assim, ele era um ser humano normal até a Eu sua sei, iluminação. mas ele era contra Não, tudo que ele se falavam. rebelava contra aquilo que falava, mas tinha um monte de outras crenças. Ainda tinha o ego Acho que dele, não, pode, entendeu? tudo bem. E é Uhum. o ego que coloca a crença, é o ego que coloca as limitações que você tem. Quando você consegue abandonar o seu ego e vai direto na consciência divina, não há crença que te segure. Ele também tinha as crenças dele, né? Tanto que ele foi procurar João Sim. Batista para ver o que João Batista podia oferecer para ele em termos de mudança. Ele tinha ouvido falar, sabia que o João Batista tinha lá alguns ensinos interessantes, então ele foi para lá. Mas ele ainda era uma pessoa que tinha percebido que tinha que mudar de vida. Lembra? Ele fala, É. nos 25 anos, ele percebe que tem que mudar de vida, que tinha que mudar e vai atrás de João Batista. Depois ele ficou um tempo com João Batista, né? Não foi, chegou lá, já foi batizado e tal, É. porque ele começou a ter vontade de mudar, já tinha essa preocupação, aí foi atrás de João Batista, ficou um tempo com João Batista até o seu batismo, né? E aí, depois do seu batismo, houve alguma, é claro, uma força divina que ele nem entendeu também, porque ele estava, lembra que ele fala que ele estava, e foi embora para o deserto. Foi caminhando, quando se deu conta, estava para o deserto. Aí ele começou a perder as crenças que ele tinha, porque ele também tinha, né? Ele não conhecia o que era alma, não sabia o que era consciência universal, não sabia o que era Não, consciência divina. eu acho que eu estava falando, eu acho não, eu estava falando era bem específico da crença que o povo tinha num Deus
que maltratava, né, que era injusto, porque a pessoa pecava, ele, né, eu estou falando nessa crença exclusiva, Então, mas ele não né? sabia também o Mas que ele, tinha, né? não, ele não tinha. Aí, sim, lá no deserto, ele teve a comprovação de que ele estava certo, Isso, isso sim, da, isso sim, isso né? sim. Mas a certeza dele era que não era aquele Jeová castigador. Não Sim, que era aquela consciência universal que ele começou a conhecer naquele dia. não, Foi ali porque aí ele ele teve a começou a abrir a revelação. consciência dele para isso, né? Eu entendo assim, ele não sabia como é que era, mas não era nada daquilo que o povo falava. Não, Ele isso acreditava estava fora. Isso, numa força justa que não maltratava ninguém, não castigava ninguém, né? Mas, Isabel, você tá falando de uma crença muito específica, né? Muito pontual. Então, eu estava, é, É, justamente, essa pontual. crença, essa crença para ele, na verdade, era uma rebeldia. Ok, ele sabia muito bem o que ele não queria, né? Ele não queria ser seguidor do judaísmo. Isso ele não queria. Ele era Gente, meu telefone está aquecendo, eu vou ter que fechar, ele vai cair. Eu vou ligar o computador. Desculpa contra, aqui. mas o esquema mental, ele diz aqui, ó, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado. Então, né? Ele não o era ego dele, diferente né? de nós outros, né? De nós O seu outros. ego, né? Eu era, tinha esquema mental, com certeza. Continuamos a próximo parágrafo. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Vai mais além da nossa vida de hoje, né? Então, Para vai, trás. boa, Roberto, vai, mas ela sempre vai voltar, seu subconsciente vai voltar naquilo que você teve em vidas anteriores, né? Você traz, não sei, agora estou falando por mim, você traz as crenças que você tinha nas suas outras vidas, traz para essa também, provavelmente, né? Provavelmente. E aí vai eliminando, não tem jeito. O caminho é, como ele fala aqui no parágrafo anterior, eu quero compreender, levar você a compreender que a força do seu sistema mental é a sua. Não, é essencial que você. Onde você falou aí, mudanças que tem que conquistar o centro da. Da individualidade dele. Não, acabamos de ler aqui, a Solange acabou de ler. Então foi no parágrafo anterior. Penúltimo parágrafo, ela leu no penúltimo parágrafo. A soma total de toda a programação de sua consciência. Não, que tem que conquistar o centro da sua. Tem que conquistar o ego, aí que ela fala, tem que conquistar. Eu não tô olhando e não estou conseguindo enxergar. Tá para aqui, deve estar para cima. Ô, Solange, Página eu 54. me perdi. Eu me perdi. Estou na 56, é isso. Não, página 54, lá no penúltimo parágrafo. Depois do Não, negrito. 55. Percebi que eu pensava desde o centro, É, embaixo do não, negrito. Muito Aí ele verdade. continua. Achei. Centro de minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantaria barreiras entre a humanidade e o Pai Consciência Divina. Portanto, no não, nós não centro estamos do lá. desejo Não, humano, Não, nós Não, estamos acho que a lá gente mas está o que você estava na página falando? 55. Está nós estamos na dizendo, ela acabou de ler, 55. ela acabou de ler, não tem o que ele está dizendo aí, a não ser aqui, ó.
No penúltimo parágrafo, ele diz assim, é a soma da total de toda a programação da consciência. Da Não, tudo consciência bem, e do foi seu isso que ela Não, leu, mas mas o que o antes, Vladimir antes, estava antes. falando sobre Não, não, é o contraposição. parágrafo, é no parágrafo aqui anterior, eu acho. É que ela acabou de Peraí, ler aqui, ó. Ah, tá, eu perdi. entendi. Página 55, que parágrafo, então? Vamos Nós começar estamos no tentando achar. último É, parágrafo, nós vamos começar. A página 55. Você estava lendo o penúltimo, não É o era? penúltimo, Começou portanto, do antepenúltimo e leu o penúltimo. agora é essencial agora nessa hora. é. Portanto, encorajo vivamente você a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação da sua consciência e do seu subconsciente. Continua? Continua. Eu É, vou. já Não é você lê. possível não achar. Ela acabou de ler, eu não consigo achar o que eu quero me expressar aqui. Mas vamos embora, vamos embora, vamos embora. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pela sua doença e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos de sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Então, isso. Mas é lá na carta 6 que ele fala sobre a concepção, né? Partes do pai, partes da mãe, mas se é inerente, né? É inato, já veio, vem junto. Não é espiritual, mas é tudo aquilo que a gente foi construindo em todas as nossas encarnações. Vida após vida. Por exemplo, se na vida passada eu caí de uma montanha, nessa vida provavelmente eu não vou subir em montanha nenhuma. Se eu morri afogado, fui no mar, né? Fui brincar lá na praia, morri afogado, nessa provavelmente eu vou correr da água, principalmente da praia, né? Vou ter medo do mar. Vou ter uma sensação ali que me diz isso aqui é perigoso, eu não quero ficar aqui. Mas não é espiritual, é a experiência física da vida passada ou de vidas passadas. Que é o que a gente fala, né? Se na vida passada era drogado e morri por causa da droga, nessa vida não quero nada com droga. Ou tive experiências, né, de qualquer outro tipo desagradáveis, não quero nada. Ou como a gente tem visto aí na internet, as criancinhas de 3, 4, 5 anos tocando piano. Provavelmente eram pianistas em vidas passadas, né? E talvez tenham morrido e logo reencarnado e vem aqui querendo piano, né? De brinquedo, de presente, ou já vai para uma família que tem piano, que tem pianista. Dá essa continuidade, né? Gostaria de acrescentar na sua frase aí que pode ter sido um pianista no passado, mas também eu quero, eu creio, eu acredito, né? É uma crença que eu tenho agora, que é o Pai se manifestando também. Bom, o pai vai Consciente. estar sempre se manifestando, né? Isso não tem como, o pai Sim, se manifestando todo o tempo. mas quando você diz pode ser ter sido um pianista no passado, né? Um grande instrumentista, parece que fugiu dessa coisa, né? A gente está tratando aqui, né?
a relação aqui é consciência, né? Cristo quer nos levar à consciência. É que, Embora eu respeite essa questão do passado, né, que é tratado também, mas eu prefiro olhar para a consciência, a manifestação, sempre nesse sentido. é porque como ele está falando isso, Mas o Roberto não tem, deixa de ter razão, não, porque lembra, no momento em que há uma alma escolhida, é carregada todas as vidas passadas dele, é carregada no seu subconsciente, né? Quando ela vem para a vida. Então, pode ser também que, né, que Sim, seja eu mesmo, ela acrescentei. consiga acessar uma memória. Entendi, Rodrigo. é que quando ele fala aqui na página anterior, é essencial que você compreenda que nada desse esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. Então, assim, não dá para falar sobre karma aqui, que não é o caso, É mas egóico, É egóico. egóico. então, por isso que eu digo assim, né? Se na vida passada talvez você não tenha sido um grande pianista, mas talvez na vida passada você queria muito um piano e não teve. E nessa vida, porque é lógico, está mais para frente aqui, isso que eu vou falar, né? Tá umas cartas mais para frente. Ele diz que tudo que a gente deseja muito ardentemente, se não acontecer nessa vida, vai acontecer numa próxima, ou nas próximas. Quando tiver, né, Verdade. formado toda aquela conjunção cósmica apropriada para a sua experiência, você vai descer ali naquela família, naquele local, né, que vai ser melhor para você, para cada um de nós, né? Então, talvez uma pessoa quis muito piano, ou quis muito, sei lá, dançar balé, qualquer coisa, né? Não importa. Nessa vida a coisa acontece. Então, talvez essas crianças de 3, 4 anos não tenham sido grandes pianistas, mas tiveram grande vontade de tocar piano. E quantas crianças sentam num piano lá e fica batendo só? Você não pode dizer que um gato toca piano, um cachorro toca piano, né? Cachorro, o gato fica batendo lá no piano, né? A gente sabe disso, mas no caso de uma criança, pode vir com essa vontade muito grande e ela se expressar aqui nessa vida. Deixa eu dar boa noite pro meu querido irmão João. Você tá bom, João? Tranquilo? Quanto tempo? Saudades. Tá bom. A gente está entre a página 55 e 56. A gente está indo e vindo, mas a continuação é a página 56, lá no primeiro parágrafo. Se ao nascer. Eu queria voltar aí na 55, Roberto. Vamos, vamos. Parágrafo, Por isso de estamos novo. entre. Olha que coisa interessante, né? Eu passando a visão aqui agora, os olhos, captei. Olha só. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está Está no feliz meio com da ele? página. É. É. Aí ele diz assim, ó, você, está falando, você pode fazer escolhas. E assim que as fizer, você vai chamar o pai para ajudá-lo a realizar as mudanças. Então, decidir trabalhar o esquema mental, mudar o esquema mental, né? Escolher a consciência e não o ego é uma escolha nossa. Nós temos essa faculdade, esse poder, essa habilidade. Livre-arbítrio. Então, o pai vai forçar a barra para cima de você? Não vai. Não. É você que escolhe, né? E como você escolhe? Sabendo o plano, sabendo as estratégias. Como que isso é feito? Ele explica isso nas cartas. E ele está dando aqui subsídios imensos, né? Infinitos para você entrar nessa jornada, né? Ele, Sim. então a mudança é possível? É. O pai vai ajudar, sim, mas você primeiro decide fazê-los, né? Nós primeiro decidimos fazer. Acho que aí também entra aquela coisa lá. Se eu tenho uma necessidade, preciso pedir ao pai, né? Quando ele fala, você Exatamente. pede, você busca, você bate a porta. Você vai receber, você vai encontrar e a porta vai se abrir. Suplementar, deixa eu suplementar número 11. Tá lá. Uhum.
Continuamos na página 56. Agora sim. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Olha só que interessante aí. Faz a gente imaginar, quando ele diz, ao nascer, se você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento. Vamos voltar lá pro início lá não no Big Bang, porque não tinha nada mesmo, né? Demorou muitos e muitos milhões, mas vamos dizer, os primeiros homens nascendo, né? Os homens da caverna, os homens primatas, sei lá. Eles não tinham ainda o esquema mental, Tinham, Tinham. mas Opa, não como a tinham. gente tem hoje. Qual é a é claro bagagem que que a gente não. tem? Não, Não. o que eu tô puxando é esse. Essa imaginação de como era no começo. Então, mas como é que você forma o seu esquema mental? Com as experiências que você vai tendo na vida, Exato, então, eu né? quero Então, dizer, imagina no comecinho, bem lá no começo, quando os homens, é, como os animais, não tinham, né, é, essa ele bagagem. sabia usar, tinha vantagem de usar as mãos, tinha uma inteligência um pouco diferenciada, era diferente. O esquema mental dele era completamente diferente do esquema mental de um homem de hoje, né? Do ser humano de É hoje. isso que eu queria puxar, né? Ah, Da sim, gente entendi. imaginar isso como era no começo. A simplicidade de tudo. E hoje a complexidade de tudo, né? Porque as crianças que vêm nascendo, esquece o piano, mas as crianças que vêm nascendo, jogando videogame, sem saber ler. Eu tenho um neto de 4 anos, pega o celular lá e manda ver. Eu mesmo não sei o que ele está Desempenho. fazendo. E aí o moleque tá arrebentando lá no joguinho. Aquilo vem, né? A gente vai levar, nós também, quando a gente for numa próxima encarnação, a gente vai estar, com certeza, com uma bagagem muito melhor, muito mais atualizada, né? Nosso Up- sistema mental vai ser outro. Diga. Vem com upgrade. Vem 2.0, né? 3.0. Você fala, Breno. Então, mas o esquema mental vai ser formado na próxima geração, na sua próxima encarnação, né? Vai nascer Estamos lá, moldando lá, agora. vai ter um outro nível de pensamento, sei lá. É, continua. Lembrando que Cristo diz assim: você tem que, é, você está satisfeito com o seu esquema mental, é tempo de examiná-lo, né? Então você pode mudá-lo. Então, o esquema mental faz parte, como ele disse aqui, né? Você não, ele vem com você, ele vai crescer com você. Não tem como você fugir disso, né? Não dá para tirar o esquema mental. Então, o que ele propõe é que você troque o esquema mental do ego pelo esquema mental da consciência universal. Vai evoluindo, né? É o upgrade espiritual, né, do Pai. Mas lembrando que o esquema mental funciona como quando você está como indivíduo aqui na Terra, né? É como você pensa aqui na Terra. Quando você vai ter um desenvolvimento espiritual maior, a influência desse conhecimento, desse desenvolvimento espiritual, vai influenciando o seu esquema mental, né? Por exemplo, aquilo que eu falei, eu acreditava em Sexta-feira Santa, eu não podia comer carne. O meu desenvolvimento espiritual me fez entender que Jesus morreu na cruz, porque mataram ele. Não é para ficar adorando o homem na cruz lá e chorando porque está na cruz e eu não posso comer carne, porque nada disso. É evolução mesmo, né? Porque a gente está tá estudando o esquema mental, conforme você vai estudando, vai modificando. Como a gente está nesse desenvolvimento espiritual que a gente está tendo aqui, também vai mudando o nosso esquema mental em relação às crenças que a gente tinha, principalmente em torno da vida de Jesus, né? E falando em Sexta-feira Santa, parece que foi criado um outro esquema mental. Todo mundo é obrigado a comer bacalhau na Sexta-feira Santa. Não é?
Eu entrei nessa. Todo mundo tem que comer bacalhau. Não comer bacalhau não é sexta-feira santa. Entrei nessa. Ai, caramba. Mas só mudou, né? Não come Como esse, carne, mas vai como esse é brincar um de comer. esquema, como esse aí é um esquema digestivo, eu vou entrar nesse aí, tá? Ah, bom. É, vamos lá? Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é que determina a qualidade de sua vida. Esta é a primeiríssima verdade da existência, que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Vamos, Além disso, verdade, primeiríssima verdade da existência. Está falando de quê aí? Está se referindo a quê? A sua existência, a Não. minha existência. A necessidade de Esta, um esquema mental, né? Para poder sobreviver. É Porque que a qualidade do dentro. seu esquema mental olha o termo é que que ele usa. determina a sua vida, né? É você escolhas. Escolha sua, está dentro do esquema mental. É a primeiríssima lei. É isso mesmo. Como Dependendo é que dela, eu, é o seu caminho. E já como é que eu começa. aprendo a caçar? Como é que eu aprendo a caçar, por exemplo? Né? Eu sei que por aqui passam animais. Aí, o que que eu faço para pegar um animal? Ah, vou dar uma cacetada, ficar escondido no mar, dar uma cacetada nele. É o seu esquema mental, é o jeito que você pensa que vai formando. Ah, se o animal passar, eu dou uma cacetada. Se ele vier por trás, ele me dá uma cacetada. Então, eu tenho que ficar esperto para não vir por trás. Né? Ficar. É o como a gente pensa, é o esquema. Eu vou por cá. Aqui é perigoso? É. Tem o triângulo de decisão, o losango de decisão. É perigoso? Sim, vá para a esquerda. Não, vá para a direita. Né? Esse é o esquema mental que a gente tem. Como a Isso, gente, a gente começou, muita gente conhece esquema, por exemplo, esquema elétrico. O eletricista ou o engenheiro eletrônico desenha um esquema de um determinado aparelho. Vai por aqui, quando a chave estiver ligada, desce para baixo, tá? Desce. Quando vira, a outra chave estiver virada, vira para a direita. E aí é como o negócio funciona. Né? uma teia, né? E eu acredito que isso, que ele diz que não tem nada de espiritual, né? É o ego quem interfere bastante desde o início, né? Porque a criança E tem um é, esquema mental, né? e é terreno, né? É terreno, por isso tem que ser do ego. O ego é essa ferramenta que mantém a gente, né? Por Eu isso que ele choro. fala, por isso que naquele parágrafo que eu falei, que continua do meu jeito, quando você não dominar o seu centro, de centro qualquer coisa humano, né? Que Desejo está humano, na né? O página centro do cinquenta poder e humano. quatro. Que está na página Isso. Da 54. individualidade humana. O ego. Então, aí a criança, ela começa a criar esse esquema também. Esse pedaço é que eu queria ler de novo, que eu não achei. A criança, ela chora para que ela vai conseguir a comida. É a forma que ela tem, né, de sinalizar que ela precisa de comida, ou trocar fralda, ou qualquer necessidade que ela tenha. Ela vai criando, né? O ego quem vai sustentando essa vida, essa existência da criança. E com o passar do tempo, as amarras e correntes que o Cristo fala, né? Que ela vai aprendendo com os outros humanos da família dela. E quando ele fala, né, que é essa primeiríssima verdade que eu quero que você, que é o esquema mental que determina a qualidade de sua vida, é como a gente vai pensando. Se você mudar a sua vida, provavelmente seu esquema mental vai mudar, algumas coisas vão mudar no seu esquema mental, né? E vai assim. Eu acho que uma analogia que a gente pode fazer é assim. Eu costumo dizer, né? Ele também falou aqui, duas crianças, né? No mesmo ambiente se tornam diferentes. Uma criança ela vai pedir a bicicleta. Aí ela senta no colo da mãe, faz carinho no rosto. Mamãe, uma bicicleta ia ser tão legal, meus amiguinhos têm. Ela tem um esquema para conseguir a bicicleta.
E aí o irmãozinho já é agressivo, já dá porrada. Mãe, se você não me der a porcaria da bicicleta, eu vou quebrar tudo que tem aqui em casa. É uma forma que ele usa para conseguir chegar na bicicleta. É um esquema mental. E cada um vai agir de um jeito, né? Tem gente que é romântica, tem gente que é submissa. Ah, mãezinha, o que você quer que eu faça? Eu faço tudo para você. Mas dá a bicicleta para mim. Fala, Vladimir. Não, não, eu estou concordando com você. O esquema mental é a forma como a gente pensa. É isso. Por Como eu isso, penso. por isso que É ele isso. fala aqui na 50, vamos voltar de novo aqui na 55. Ele diz: seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências, suas conquistas, seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Uma pessoa agressiva provavelmente vai receber muita agressividade também. Uma pessoa que é dócil, pacífica, tranquila, ela provavelmente vai estar com pessoas também sossegadas, né? Tranquilas, pessoas de bem. O mundo dela vai ser mais tranquilo, né? Uma pessoa que levanta, vai trabalhar, volta, né? Tem a família em casa, tem uma vida mais tranquila do que aquela pessoa que levanta e, não, hoje eu vou assaltar um banco. A vida dela não é fácil. Porque se ela for assaltar um banco, a polícia vai atrás, vão perseguir, né? Não vai ter sossego, vai ter medo de todo mundo, porque o esquema mental dela de conseguir dinheiro, né, para comprar alguma coisa, para adquirir algum bem, levou para esse caminho. E esse esquema mental é do ego. O ego tem essa necessidade, o ego vai buscar fora. Mas de acordo com como é o nosso ego, é a nossa vida, que é o que ele fala que é o seu relacionamento, está no fim da página 55. Seu esquema mental determina o seu mundo, seus relacionamentos, suas experiências. Você tem uma boa experiência, você tem uma boa vida, você tem uma visão agradável de mundo, você se dá bem com as pessoas se dão bem com você, você está feliz do jeito que você vive. Tudo isso é o nosso esquema mental, né? Causado pelo ego, ditado pelo nosso ego. E a gente está aprendendo a mudar isso, né? Com a espiritualidade, com a consciência divina. Eu não sei qual é a opinião de vocês sobre a política nacional. Nós estamos vivendo um momento de campanhas, né? E eu sei que cada um aí tem um entendimento e um conceito formado sobre isso. Mas com certeza você já deve ter ouvido alguém falar que a política nacional está né? Está isso, está assim, sempre negativo, né? Sempre abaixo. É mentiras e palhaçadas e por aí vai. Isso é um esquema mental. Porque lá nos textos complementares 17, né? Cristo nos mostra uma realidade que nós, né, aqueles que são conscientes, podem construir a partir da consciência crística, né, da consciência universal. A realidade do mundo, ela é realidade para quem não tem a consciência crística, para os que não têm. Essa é a realidade da política nacional, né, da corrupção, enfim, da violência. Tudo isso é uma consciência nacional. Mas nós que temos a consciência de Cristo, temos que mudar essa chave. Porque na consciência universal, nós podemos ajudar o nosso país, mudar essa realidade. Mas nós primeiro precisamos ter essa consciência e crer nela. Senão você não consegue mudar, né? A mudança vem de dentro para fora, né? Da consciência. O inconsciente coletivo do Brasil, ele se manifesta através de corrupção, roubo, de ganância. É o inconsciente coletivo do Brasil. A maioria é assim. Exatamente. Enquanto a gente não muda esse inconsciente coletivo, enquanto o brasileiro não mudar a sua consciência, o Brasil não vai mudar. O Exato. Brasil não vai colocar essa energia porque se o inconsciente coletivo ele
tem menos que 50% dessa energia horrorosa, ou seja, vai ter ser humano com a consciência similar à do Cristo, que é a nossa, que seria a nossa energia suprimindo esse inconsciente negativo tão grande que tem no Brasil. E é como vocês falam, a cada dia que passa, eles pioram, porque reclamam demais, né? É porque xinga, né? Em vez de xingar, que vota errado, não tem ninguém votando errado, a consciência humana do brasileiro está errada. O inconsciente coletivo está muito negativo em relação à política. Isso tem que ser mudado. O ser humano precisava entender isso. Enquanto não se entender isso, a gente vai continuar colocando os políticos similar à nossa energia, a energia brasileira, infelizmente. E pergunta se o brasileiro reconhece que ele fura fila, né? É uma energia de roubo, você furar fila, você enganar, você não devolver um troco que você teve errado do caixa que você foi lá e pagou, ele leva para ele, não é verdade? Então, isso é é a lei do Gerson, não fazia propagandas maravilhosas? Lei do Gerson? É bom a gente levar vantagem. Então, foi cultivado, muito bem cultivado pela mídia, há anos atrás, isso, eu me lembro, eu era menina, ele tinha um maço de cigarro que ele fumava e falava essa frase, né? Então, isso ficou no ser humano do brasileiro, na consciência do brasileiro. E isso foi cultivado e até hoje é assim. São poucos aqueles que não estão nessa fila aí. São os que acho que perdem a eleição, né? Que somos nós, os positivos, os de consciência crística, vamos chamar assim, né? Então, se a gente quiser mudar o Brasil, a gente tem que mudar a consciência. É E a só Tem que isso. mudar e começar mudando a nossa, né? Isso, a nossa consciência. Eu Consciência conheço muita gente que brasileira. já pensa diferente, que já não quer tirar vantagem, que cede o lugar, que conheço um monte de gente que já está com um conceito diferente, não joga mais papel no chão, né? Já está a gente está evoluindo, eu acho que está. Para você ver, a evolução ela está muito, muito aquém ainda, Vladimir, porque a epidemia que nós tivemos de dengue é absurda para 2024. Por quê? Porque a dengue ela é fruto da pobreza, da ignorância. Não fala isso. É Não lixo fala que isso que eu traz. peguei dengue. É lixo que traz Peguei isso. dengue. Não fala Não, isso. não Eu você moro num lugar pegou. legal para caramba. É quem causou a dengue. O que causa a dengue? É Eu sei, lixo. também, tô É lixo brincando. acumulado. E o que é isso? É falta de educação, é falta de consciência do ser humano. E esse lixo armazenado é reflexo da consciência do povo. Isso gera vírus. A gente sabe da AIDS, da história, na carta 1 que ele fala. A consciência divina traz doenças e epidemias graves. Então, o povo brasileiro precisa, todos que tiveram dengue, que passaram por mim, no consultório, eu orientei a origem da dengue. E todo mundo ficou impressionado. Nossa, mas é assim? É assim. Vocês precisam acreditar que o que nós falamos, o que nós reclamamos, o que nós não gostamos, a gente gera no ar, eu falo para eles que é no ar, porque eles não vão entender o que é o inconsciente coletivo, né? Energias de doença, de desastres, de enchentes. Então, somos nós que trazemos isso. Isso não é Deus que está castigando ninguém, não. Porque eles colocam a culpa em Deus, né? O que Deus tem que dar essa pobreza para a gente? O que Deus tem que dar? Eu falo, pergunta para o seu coração, que ele vai te responder. E aí eu começo a Nossa, contar algumas histórias, a né? nossa consciência e o nosso pensamento, né? É, Pessoal, tchau, tchau. Até amanhã, se Deus Até quiser. amanhã. Boa noite a todos aí. Boa noite a a todos. nossa consciência, ela é feita das nossas escolhas. As nossas escolhas, ela vem da mente, e ela vem uma escolha que eu tenho consciência do que eu estou escolhendo, e a maioria não sabe escolher, a maioria não tem essa consciência muito alerta, não existe. A maioria faz por fazer, tanto não tem que a maioria das pessoas que passam comigo
e eu já tenho consultório há anos, elas trabalham totalmente contra a vontade, porque elas não têm como mudar de emprego. E isso é horrível para a pessoa, isso é horrível para o Brasil, isso é horrível para o inconsciente negativo. Elas não têm coragem de buscar uma outra área, um outro estudo, fazer uma faculdade à noite, alguma coisa. Elas não querem, elas moram naquilo e só reclamam do salário, do tipo de trabalho. Então, eu tenho começado a trabalhar com essas pessoas que elas são capazes de dar um pulo acima e ter o que elas gostariam de ter. Ou reclamar, eu explico para elas, o fato de você reclamar, você está te pedindo 2 vezes para Deus. Ai, que trabalho horrível. Ele vai deixar horrível, porque o universo não fala não para ninguém. O universo fala só sim. Então, você tem que saber a frase que você fala, o pensamento que você tem. Você está doente, por que você está doente? Doenças autoimunes nada mais é do que isso. É você, a sua consciência está te liberando substâncias na corrente sanguínea que geram uma estrutura química que o seu corpo não aceita. E aí ele gruda nas articulações, vão gerar artrites, vão gerar artrite reumatoide, fibromialgia, então já foi mais do que estudado isso. É puramente emocional, puramente energia travada dentro da pessoa. Mágoa, raiva, ódio, insatisfação, todos esses tipos de energia. E as pessoas, elas não conseguem ter coragem de tirar isso de dentro delas. Elas acham que Deus não olhou para o bairro dela, para a cidade dela, e aí eu tenho buscado falar com elas que não é bem assim. Isso já se sabe que isso não é assim mais. Vocês precisam mudar a confiança de vocês. A gente está num trabalho comunitário lá em Atibaia, e nós estamos lidando com adolescentes, e meninas e meninos. E eles fazem um belíssimo trabalho lá, e eles conseguiram evoluir a consciência dos meninos, que eu achei fantástico, através do futebol. E o brasileiro gosta de futebol, né? Mas de uma maneira tão sábia que eles fizeram, que os meninos, eles levaram a sério o futebol e hoje eles já estão sendo direcionados para o Corinthians, para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, vão lá buscar os meninos. Ficaram sabendo dessa escola dos adolescentes lá em Atibaia. E eu achei fantástico aquilo. É um crescimento de consciência, gente, fantástico. Você acreditar em você mesmo e sair do zero, sair daquele antro de drogas que tem naquela favela, só levando todos eles para aquele lugar. É uma coisa lindíssima de se ver. E eles estão pedindo para a gente fazer algumas palestras a respeito de elevar a energia, de elevar a consciência deles, né? De doença sexualmente transmissível. E eu falei para a Celina que eu estou pensando em fazer, além de falar da parte médica, de pegar essa parte que o Cristo fala. O que é realmente uma DST? O que significa realmente uma relação sexual? Então, eu estou pensando vou passar para a Celina o que eu estou pensando para a gente, de uma maneira que não seja religiosa. Eu não quero que nada tenha essa impressão, porque vai para outro lado, né? Não é nada disso. Que a gente coloque aquele lado que Cristo fala, o que realmente é uma uma relação sexual, o quanto ela é importante na vida deles e de que maneira isso vai ser saudável para eles, né? Então, é uma coisa que tudo está dentro do nosso esquema mental. E a maioria das pessoas não sabe o que é isso. A maioria das pessoas, elas colocam a culpa em você, em mim, em Deus, em Jesus, em Nossa Senhora. Mas por que não está fazendo isso para os pobres? Por que tem tanto pobre assim? Esses dias eu abri um TikTok no meu celular, uma senhora reclamando que o filho dela estava muito doente
E por que que Deus não olha para esse... Por que que tem tanto hospital assim, se Deus existe? Porque nesse Deus, ela reclamando, eu fiquei, gente, vontade de ir na casa dessa mulher, conversar com ela. E ela fez um TikTok reclamando de tanto de Deus. Eu falei, meu Deus, misericórdia para ela, né? Ela não sabe o que fala, tadinha. Ela está nervosa com o filho, obviamente, isso é natural. Mas, enfim, a consciência do ser humano precisa ser mudada. Eu não sei como a gente pode fazer essa história que o Roberto está querendo fazer de colocar as cartas de uma maneira bem clara, de uma maneira bem prática. Acho que vai ajudar muito, muito, muito mesmo. E porque é de uma maneira que a gente conversa que não tem religião de nada a ver com isso. E crenças limitantes que vocês estavam falando, ela não é só religiosa. Eu tenho uma paura com manga. Por quê? Porque tinha uma crença limitante dentro de mim que eu não podia comer manga ou leite. Você podia morrer. Então, eu não comia manga, porque eu gostava do leite. Então, morria de medo de comer manga. Até hoje eu tenho uma coisa assim com a manga. Como, mas eu lembro disso. Isso é uma crença limitante que colocaram dentro de mim. É igualzinho o Roberto falou. Se morrer na outra vida afogado, você não vai nadar de jeito nenhum. Com certeza não vai. Fica lá, em algum canto do seu inconsciente está lá. Esse inconsciente da gente, ele traz tudo, o que nós não sabemos. Mas E tem aí, tratamento, né? Tem tratamento. não, sim, tem tratamento, com Tem certeza. psicólogos aí para Graças a Deus tem ajudar. tratamento, né? Tem sim. A gente só precisa compreender isso e que isso não é maluquice. As pessoas hoje também têm um preconceito muito grande com psicólogos e psiquiatras. Eles acham, você está achando que eu sou louco? Não. Saúde mental, isso. Saúde emocional. Não tem nada a ver com loucura. É mais uma crença que tem, né? Nossa, Negativa. demais eles têm essa crença. E eu falo para eles, gente, a gente precisa evoluir. Hoje tem psicólogos e psiquiatras de monte, essa evolução do mundo, gente. Não precisa ter medo de nada. Fala, Celina. Só um complemento à fala da Valéria, começa em nós. Quanto mais nós conseguirmos trabalhar esses aspectos da mente, das emoções, porque nós estamos conectados a todos. Somos partes do Criador, individualizados, então qualquer pensamento que temos, ela é emanada para o todo. Então, nós que temos um certo grau de consciência, a gente deve ampliar e tentar, se a gente perdia a calma durante 15 horas do nosso dia, você mantinha uma energia de raiva, de coisas negativas. Ao aumentar o tempo de você se manter em padrões mais positivos, você vai emanando para o todo. Cada vez que a gente consegue superar um determinado preconceito, uma crença limitante, ela vai ser emanada para o todo. Isso é uma troca contínua, não é? Então, assim, quanto mais a gente praticar atitudes que gerem respeito e amor ao próximo, seja de qualquer natureza, essa emoção, essa energia que nós produzimos em nosso interior, ela é emanada para o todo. Então, assim, nós nos focarmos em como ser pilares de luz. Pilares de luz emanam luz, não sombras. Então, a gente tem que realmente passar a maior parte do tempo realmente se questionando,
observando o que é que está gerando coisas negativas em nossas vidas. Se nós temos esses momentos em que a gente se depara com uma falas negativas, é porque nós temos que trabalhar em nós, senão nós não estaríamos chamando momentos dessa natureza, dessas reclamações. Então, por isso que a gente tem que fazer muito o Ho'oponopono para dissolver as memórias celulares que estão em nós e que geram sentimentos negativos. Por isso que, assim, entender que a sua autorresponsabilidade, eu aceito, eu entendo que esse fato ocorreu por alguma questão em nós. Isso é uma realidade das cartas. E aí você pede, realmente você se responsabiliza e faz aquilo que é necessário. Eu aceito a questão existente em minha vida, eu amo e agradeço. Então, nós temos que entender que quanto melhor quanto mais elevada for nossa frequência, é muito importante porque ela vai sendo propagada, emanada para o todo. Então, o tempo todo, podemos modificar o grau de consciência da humanidade. E por isso mesmo a gente tem que ter muita clareza em nós acerca de como são determinadas formas de comportamento e que elas vão gerar reações mais adequadas, menos desequilibradas nas pessoas. Esse é o principal movimento, porque eu não consigo sair por aí colocando as coisas. Então, eu tenho que trabalhar em mim. E eu, assim, muito nitidamente, assim, ocorreu por questão de entender essa questão de dissolver em mim as memórias celulares em mim e que geravam algum conceito negativo e atraía para a minha vida isso, quando comecei a entender esse processo e pedir realmente perdão, seja pelo Ho'oponopono na nova era, seja pelo perdão, entendendo a minha participação nesse processo que chegou à minha vida. E assim, foi incrível. Quando eu tomei consciência disso e comecei a pedir perdão, mudou muito. Assim, vocês não, a extensão da mudança foi uma coisa impressionante. Por isso que a gente tem que entender isso e praticar assim. Se há uma questão que veio a você, isso é autorresponsabilidade, é algo que está em sua energia. E você tem que dissolver isso. Isso que é o mais interessante. E aí, quando a gente se apropria desse entendimento e começa realmente a entender que se existe uma briga na esquina e você ficou sabendo, a sua energia também faz parte daquele evento. Então, é muito importante que o sentimento de roubalheira, de corrupção, de ganância das pessoas ainda está em nós, porque nós ficamos cientes dessas notícias. Então, é bastante importante que a gente olhe para nós e dissolva em nós, a partir do entendimento de que, se isso ocorre na realidade, ao nosso redor, e sabemos disso, nós temos que realmente trabalharmos em nossa energia, porque à medida que a gente vai trabalhando em nós e eliminando, isso vai sendo eliminado no todo. Então, é bastante importante que a gente realmente
ore, medite muito acerca daquilo que está em nossa realidade. Então, eu tenho feito muito perdão e muito perdão. Assim, muito. E emanar muita luz. Nós somos trabalhadores da luz. Isso. Então, Em Sananda, ele canaliza e fala que a pedofilia e a droga, ela reina no planeta. Nós vamos ter um evento no Rio de Janeiro, acho que não sei se é esse fim de semana ou no outro, do Rock in Rio. E o que vocês acham que acontece no Rock in Rio com a nossa juventude? Então, eu acho que já é hora de nós, 144 mil trabalhadores da luz, nos concentrarmos e emanarmos muita luz para aquele Rio de Janeiro. Muita luz. Proteção para os nossos jovens. Proteção. Mas proteção. muita luz, muita luz. E muita luz também, proteção para as nossas crianças que eles estão pedindo, por causa da pedofilia e de transplantes de órgãos que eles matam essas crianças para fazer. Então, nós, trabalhadores da luz, a gente, todas as vezes que nós levantamos, nós temos que invocar o nosso eu sou dentro de nós e trabalharmos com ele o dia todo, abençoando o mundo. Eu sou a divina presença, eu sou, as suas bênçãos em ação, aqui, ali, lá, acolá, abençoando e envolvendo todas as nossas crianças desse planeta, não é só do nosso Brasil, do planeta, da Do planeta. superfície da Terra intraterrenamente, porque existe coisa intraterrena, túneis e túneis de crianças presas. E nós, como trabalhadores da luz, na meditação, temos que ancorar a energia que vem do Sol central e emanar lá para o centro de Gaia, para que ela emane essa energia de proteção para essas crianças, se é que elas estão lá. E essa emanação de energia no interior da Terra vai acionar como é que fala? É através de nós que isso acontece. Acionar os galácticos a soltar essas crianças lá, porque eles vão conseguir captar essa energia, porque nós estamos transferindo ela. É através de nós, mas nós temos que fazer, pedir e ancorar. É responsabilidade dos 144 mil trabalhadores da luz. É isso que nós viemos fazer aqui, iluminar o mundo, cada canto dele, cada canto, as igrejas. Por que as igrejas? Para elas despertarem, para aquele povo que está lá orando, despertar de verdade, para que essa verdade do Cristo chegue neles. E hoje as coisas estão acontecendo muito rápido. Você imagina se todos nós que estudamos as cartas de Cristo fizéssemos isso dá uma ascensão muito rápida, gente. Nós só precisamos ter todos nós as cartas de Cristo. Precisamos fazer isso. Todos, sem exceção. Essas duas coisas muito importantes, a pedofilia e esse Rock in Rio, que é a expressão da droga, né, no mundo, né? Eles confundem rock, droga e rock and roll, né? Sexo, droga e rock and roll, né? Enfim, a gente precisa emanar muita luz para eles, muita, na nossa meditação, envolvendo toda a juventude deste mundo e todas as nossas crianças. Cada oração, cada bom pensamento gera uma energia que se contrapõe, de certa forma, àquele miasma, aqueles sentimentos toscos e grosseiros, que lembra, na carta 1 mesmo, naquele momento em que ele fala sobre a bestialidade. Cada bom pensamento que nós temos, a gente consegue contrapor um pouco, diminuir, diluir, dissolver essas energias negativas, que é o que veio para mim. Então, se nós temos consciência desse processo, desses eventos, a gente tem que emanar muita luz, muita luz. A luz, ela vem na forma de orações, de bênçãos, abençoar mesmo. Não é criticar, é abençoar, abençoar, abençoar. Nós estamos aqui para sermos luz.
Cada vez que a gente critica ou julga algum pensamento, você gera uma energia negativa. Então, assim, que a gente realmente compreenda que nós, cada um dos despertos, conscientes de algumas das leis, nós somos, nos contrapomos contra milhares de não despertos, cada um de nós. Então, nós temos que fazer aquilo que é emanar luz. Então, assim, eu fico quase que fico por muito tempo abençoando, querendo bem, qualquer coisa é emanar luz. A Seja o que última, for. a última canalização de Sananda, Celina, ele falou exatamente isso. E ele falou o seguinte, que nós, trabalhadores da luz, a gente não precisa provar para nós mesmos que nós estamos emanando essa luz. Que a gente não vê, a gente não enxerga, né? Ele falou, não fiquem preocupados com isso, que vocês são seres de luz. Acreditem. E quando vocês fazem uma oração, uma meditação, uma intenção, aquilo explode. Explode e nós ainda potencializamos mais ainda. Então, é isso que eles estão precisando. Você imagina se os 144 mil fizerem isso, a gente ascensiona rapidinho, gente. Rapidinho. A gente precisa tirar essa energia que não está legal no planeta, que está segurando a gente. E nós temos que libertá-los. E é dessa forma. Muito bem. Já são 21h32. Vamos deixar para amanhã, dar essa continuidade. Eu vou sugerir que a gente volte nesse parágrafo que a Solange acabou de ler. Sem um esquema mental, você não tem vida. Podemos deixar marcado aí para amanhã? Sim. Página Está na 56. 56. Ah, legal, legal. Na Lúcia está de saída também. Amanhã tem mais. Um ótimo descanso para vocês. Boa noite, Boa pessoal. noite. Até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Boa Até amanhã. noite. Boa noite. Tchau. Tudo de bom.